Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, nós vamos agora dar sequência à nossa leitura e abordagem do capítulo 12 de Gênesis, a segunda parte do capítulo 12 de Gênesis. Espero que vocês tenham assistido a abordagem, ouvido a abordagem da primeira parte do capítulo 12 de Gênesis, que essa é muito importante, essa abordagem, entender essa razão de Deus chamar Abraão é muito importante. E a gente vai vendo também como é importante entender esse princípio, né, do surgimento do povo de Israel. Amém? Glória a Jesus. Vamos dar sequência aqui para esta segunda parte do capítulo 12 de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 10 em diante, que nos diz a palavra do Senhor. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a sua mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, chegamos a uma parte que, para muita gente, é intrigante, não é? Eu vou já pegar essa parte aqui, depois a gente volta para o versículo 10, que é intrigante porque a gente vê que Abraão, ele só nega uma verdade. Claro, se a expressão que eu estou usando é uma expressão eufemista para mentira, né? Porque o que acontece é eles mentirem para Faraó. E esse eufemismo, só negar a verdade, é que foi terrível, né? Vamos lá. Porque tem gente que diz assim: não mente, nega a verdade, né? A ausência onde há verdade, onde não há verdade, há mentira. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. A gente fica querendo mascarar as coisas. Ou é ou não é.
Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra do crente seja se ensina ou não. Passar disso é procedência maligna e nós já fizemos uma abordagem sobre isso. Eu até tinha dito a Luciano que não colocasse essa minha fala no canal do YouTube Acorda Bênção, mas eu vou rever o trecho que eu começo a ministrar sobre isso e vou pedir para ele postar. Né? É porque não foi nenhuma abordagem da sistemática da leitura que a gente está fazendo. Foi um tema, digamos, solto. Um dia que eu cheguei atrasado e o programa só durou 1 hora. Mas vamos lá. O que primeiro reflete é a falta de confiança que faltou de Abraão em Deus em determinado momento, por um pouco, digamos assim. Né? E ele usou de engano. Que inclusive fez com que ele fosse banido vexatoriamente do Egito. E o que nós temos aqui, que o que é intrigante para muita gente, é o fato de ele ter feito isso e ainda assim Deus ter punido Faraó com pragas por causa de Sarai, mulher de Faraó. Pessoal, precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de Abraão e Sarai ter combinado mentir para Faraó e Deus ter punido Faraó, não significa que Deus concordou com o erro de Faraó, com o erro de Abraão. Ao contrário, precisamos focar que a mentira dele fez com que ele fosse banido vexatoriamente do Egito. Não é? Sim, pastor, mas ele sai não é? Do Egito acompanhado com tudo que tinha, porque o faraó, por conta de Sarai, né, conforme vemos aqui, deu para ele ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas, camelos. Mas isso é a base do engano. E tudo isso tem um preço. Né? Tudo isso depois gera consequência. Consideremos que a terra estava passando por um momento de dificuldade. A fome era grande na terra. A fome era grande na terra. E ele sai com essa, vamos dizer assim, benevolência toda do Egito, mas ele vivencia agora uma situação de escassez, porque ele sai do Egito onde estava acontecendo fartura. E mais na frente a gente vai ver que não foi legal a atitude de Abrão. Isso também reflete o fato de ainda ele não ter um conhecimento maior com Deus que o levou a uma prática indevida. Né? Isto revela o quanto ele não tinha ainda o conhecimento pleno de Deus, que mais na frente o Senhor vai dizer para ele que ele ande na presença de Deus para ser perfeito. A gente vai ver isso mais na frente. Então, é uma falha que ele comete. O fato de Deus fazer-lhe bem, ou Faraó fazer-lhe bem, foi porque a Faraó entendia que Sarai era sua irmã. A cultura era de que o marido da mulher de quem o faraó se agradasse
fosse morto. E Abrão teve medo disso. Por isso que pediu. E entraram em coloio para enganar o faraó. A parte de Deus, que não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com a infidelidade de ninguém, com a safadeza de ninguém, com o erro de ninguém, Deus não tem nada a ver. Cada um vai prestar conta de si. O que Deus faz a Faraó de lhes mandar praga é porque Faraó estaria, e ele reconhece, contrariando um princípio, conforme a gente vê em Romanos, que os gentios aqui ainda não tinham leis, não tinham normas, não tinham regras, mas vimos em Romanos, capítulo 1, que o que se sabe de Deus se manifesta no homem. Não é? E é importante lembrar esse episódio aqui de Romanos, deixa eu ver se é Romanos 10. De Romanos 10, que nos diz a Escritura que versículo de número 13. Vamos lá, para acompanhar o raciocínio. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conforme aos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois diz a Escritura, pois Isaías diz: quem creu em nossa pregação? Não é esse versículo que eu estava querendo exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho exatamente o versículo que eu quero. Ou está mais na frente, né? Hoje está mais na frente. Que fala exatamente sobre o julgamento dos gentios que serão julgados pelo que a lei, né? Eu vou achar. Eu acho que é o capítulo 10, mas eu estou meio confuso aqui agora. Se eu voltar aqui com vocês, tá? Achei, exatamente. Ó. É o capítulo 2 de Romanos, agora sim. Capítulo 2 de Romanos, pessoal, desculpa. Capítulo 2 de Romanos. Não perde nada porque tu leu a palavra, né? Diz assim, capítulo 2 de Romanos, versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Muito importante. Inclusive, quem quiser fazer essa correlação aí, ó, pega o capítulo 2 de Romanos, versículo 11, se quiser pegar isso tudo, ao versículo de número 15. Pode até pegar o versículo 16, que é importante, deixa eu ler ele aqui. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
o ensinamento aqui que Paulo diz. Pode pegar. Romanos 2, versículo 11 ao 16, e escrever ao lado aqui, ó, ao lado aqui de Gênesis, capítulo 13, verso 17 e 18. Romanos 2, verso 11 ao 16, ao lado de Gênesis, capítulo 12, versículo 17 ao 18. Por que isso? Isso vai ajudar você a teologizar. Vai ajudar você a entender o princípio divino, que Deus, como eu já disse, não tem nada a ver com o erro alheio, conforme está escrito também em Romanos capítulo 3, versículo 3, que se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Deus não tem nada a ver com o erro, com a safadeza, com a palhaçada de ninguém. Essa coisa que estão fazendo por aí de errado, quem fizer as suas coisas de errado, mas fulano é todo errado e prega o evangelho, mas fulano é todo errado e profetiza, mas fulano é todo errado e expulsa demônio, mas fulano é todo errado e fala em línguas. Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa vai prestar contas. Por isso que está escrito, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, no reino dos céus, que é a mesma coisa. O erro de Abrão, em dizer que Sarai era sua irmã, não fez com que Deus gerasse detrimento ao seu princípio, à sua moral, à sua verdade. E Faraó sabia. É interessante porque quando as pragas veio para Faraó, por isso que eu li o texto de Romanos, capítulo 2, verso 11 ao 16. Faraó sabia que a punição estava vindo de Deus. Por isso que ele diz, o que foi que tu fizeste, cara? Porque tu disseste isto? Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Não é? Ora, Abrão disse porque sabia que corria o risco de morrer e o Faraó ficar com a mulher dele, que era uma cultura da época. E Abrão diz isso a Sarai. Não é? Faltou nele verdade, faltou. A gente entende que a relação dele com Deus, até pelo espaço gráfico que nós temos do texto, ele era supostamente recente, né? Era supostamente recente. Para nós que ainda não temos aqui um cromos do início do capítulo 12 para o meio do capítulo para o fim, a relação de Abraão com Deus, era recente. E quando a gente está nessa relação recente com Deus, a gente que está nessa relação de mais tempo ainda comete falha. Imagine quem conhece Deus há pouco tempo. Por isso que eu aconselho a você que é novo convertido, não desistir, porque ainda diz um palavrão, porque infelizmente ainda dá uma tragada no cigarro, não é certo, você vai deixar, orar para Jesus te libertar disso. Você que ainda está preso ao vício do álcool, para desintoxicar o organismo, para se libertar, não é fácil, né? Quem já fumou, graças a Deus, nunca fumei, nunca bebi.
mas quem já foi assim viciado sabe que não é fácil, né? Não é fácil deixar o vício do dia para a noite, o cérebro fica, né, querendo aquilo, o corpo fica querendo aquilo. Não é fácil. Por isso que eu tenho dito que igreja é lugar de acolhimento e nós, pastores, nós, irmãos, todos devemos ter muita paciência quando a pessoa vem do mundo. Ela não vai mudar da noite para o dia, do dia para a noite, dependendo do expediente que ela se converta. E tudo é um processo paulatino, a gente tem que acolher. Igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar de acolhimento. Isso está em uma das abordagens aí no canal Acorda a Bênção. Igreja é lugar que a gente deve abraçar as pessoas, ter paciência com elas. Isso independente do seu tempo de fé. Porém, se a pessoa é nova convertida, aí é que a gente tem que ter muita paciência com ela mesmo. E você, novo convertido, tem que ter paciência com você mesmo. Não exija tanto de você. A gente que já está mais tempo na fé, pela misericórdia de Deus, eu já estou há 41 anos, já estou há 40 anos na fé, 40 anos na fé. Vou fazer 56 anos, se lembrem disso. 56 anos vou fazer. Mas eu estou há 40 anos na fé. E a gente tem que ter paciência com nós mesmos. Tenha um pouco de paciência com você, meu irmão. Tenha um pouco de paciência com você, meu irmão. Exija de você. Cobre mais de você do que dos outros. Mas também não cobre tanto de você ao ponto de adoecer, ao ponto, inclusive, de desistir. Ao ponto de frustrar-se. Calma, benção. Calma. Vá orando, vá buscando a Deus, vá se aproximando de Deus, que é o que Deus vai dizer a Abraão lá na frente. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque você só vai melhorar se aproximando de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se espiritualiza, mais você melhora como cristão. E melhorando como cristão, eu digo, melhora como gente. Por isso que eu tenho que voltar a falar da ceia, que a ceia não pode ser deixada de tomar. Porque a ceia, quando você come do pão e bebe do vinho, você está botando Jesus para dentro. E é só se enchendo de Jesus que a gente consegue se libertar do que não presta, o que não presta sair de nós. Só se enchendo de Jesus que a gente melhora como esposo, como esposa, como pai, como filho, como vizinho, como inquilino, como proprietário, como quem compra, como quem vende, como quem paga, como quem recebe, como patrão, como empregado. Aleluia. Só se enchendo de Deus que a gente melhora como gente. Abraão ainda estava. É nesse processo, que é lento, é paulatino. E aí falta confiança. E as nossas falhas normalmente são baseadas na nossa falta de. Não é verdade? Nossas falhas normalmente são baseadas na falta de. E essa falta de está em nós. Faltou confiança. Faltou mais temor. Faltou mais experiência com Deus em Abraão. Não é? Faltou mais coragem. O cara ficou já com medo da morte. Ora, Deus havia dito para ele, mas ele ainda não conhecia tanto Deus. É isso que eu quero focar também. Porque o que temos que entender, irmão, é que nós humanos somos falhos. Por mais que vivamos experiências profundas com Deus, somos falhos. E a Bíblia pontua as falhas como pontua as virtudes dos heróis. E Abraão está lá na categoria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Deus havia dito a ele, e aí interessante, porque isso aí ele amadurece, lá na frente ele não teme oferecer Isaac, aleluia. E aí quando, glória a Deus, a gente vai chegar lá, mas já vamos desfrutar dessa inspiração agora. Lá na frente, quando Deus pede Isaac, ele crê que até das cinzas Deus podia suscitar Isaac, mas o cara já está evoluído espiritualmente. Procura evoluir espiritualmente. Eita, que vontade de falar em línguas estranhas agora, aleluia. Procura evoluir espiritualmente. Não é? Deus havia dito a ele que o faria uma grande nação.
versículo 2 do capítulo 12, que o abençoaria e o engrandeceria grandemente, não é? Engrandeceria grandemente o seu nome, que ele seria uma bênção, aleluia, que a quem abençoasse ele, Deus abençoaria, quem amaldiçoasse ele, Deus amaldiçoaria, e que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então o cara não ia morrer agora porque o faraó se engraçou da mulher dele, Deus ia tomar uma providência. Mas até essa palavra entrar, eita glória, oh aleluia, até esta palavra entrar, ó, irmão, a gente fica cobrando de Abraão, mas quem somos nós? A gente cobra de Abraão, a gente cobra de Pedro, a gente cobra de Tomé, a gente sai cobrando de todo mundo. Ei, meu Deus. Tira por nós, tira por ti, como está escrito em Lucas 17, olhar por vós. Gente que lê tanto a Bíblia, gente que sabe de tanto dos milagres, de tantos feitos divinos, a gente fica com nhenhenhê, pisando na bola, a gente fica com ceticismo, dúvida, incredulidade, a gente fica inseguro. A gente fica inseguro. Quando Deus nos chama para fazer uma obra, a gente fica, Deus, e aí? Mas, Senhor, papapá, a gente não confia tanto. Não pode cobrar de Abraão, não pode cobrar de Tomé, não pode cobrar de Pedro, não pode cobrar de ninguém, nem cobrar de nós. A gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus fez. A Bíblia ainda diz para nós que Ele, Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Recebe esta palavra, você que recebeu de Deus aí um chamado. Recebe esta palavra, você que recebeu de Deus aí uma missão. Recebe de Deus esta palavra, você que recebeu de Deus uma responsabilidade. Recebe de Deus esta palavra, você que recebeu aí uma promessa. Eita, glória a Deus. Aleluia, aleluia. O céu está descendo aqui nesse estúdio, eu espero que ele esteja descendo aí, onde quer que você esteja sentindo esta presença, recebendo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E você entenda que a falha é algo a ser superado. Nossas falhas são coisas a serem superadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Confie no Senhor. Confie no Senhor. A gente fica com medo. A gente fica com medo da perda, do dano, a gente fica com medo de não acontecer o milagre, a gente fica ansioso com comer, com calçar, com vestir, com beber, a gente fica ansioso. Eu me lembro, e eu estava contando isso recentemente para algumas pessoas, que quando em um determinado momento foi assim, eu estava trabalhando, eu saía da madrugada do rádio, e trabalhava de motorista de manhã. E aí eu vivi uma experiência num trabalho de ter socorrido uma jovem que tinha passado mal. Ela provocou aquilo. Eu a socorri. Depois eu fui demitido. Foi por questões lá da família, eu fui demitido. E aí eu estava em um atendimento no hospital, perguntei a um colega que trabalhava lá, Bença, consegue uma vaga para mim aí, dar uma indicação para eu trabalhar de motorista de ambulância? Aí ele disse, Amaro, pode ser, pastor. A sua carteira é D? Eu disse, não. Aí ele disse, então o senhor tem que classificar a sua carteira, o senhor tem que fazer esse curso. Benção. Eu tinha sido demitido recentemente, eu classifiquei a carteira, fiz os cursos de MOP, de condutor de ambulância, de passageiro, me habilitei para dirigir ambulância, Quando eu estou habilitado, todo pronto, já sai na CNH dentro dela, né?
as minhas qualificações, vou procurar emprego. Quando eu digo vou procurar emprego, me veio um desejo, e eu vi que era Deus falando comigo, para eu dar sequência à madrugada e ficar das 3 às 5 da manhã orando pelas pessoas, orando com os irmãos. Era aquela época que a Elizabeth fala aí, pastor, a gente orava com tantos irmãos, não era, Elizabeth? Eu tinha que fazer escala, porque tinha muita gente para orar comigo de madrugada. Só que antes de começar a fazer a madrugada, que o Senhor me chamou, eu disse, Senhor, ou eu faço a madrugada, ou eu trabalho, e eu tenho família. Eu tenho família. Tinha 3 bocas para dar de comer. E aí, ou eu trabalho, ou eu faço a obra. E o Senhor falando comigo, o Senhor já tinha falado, o Senhor só falou uma vez. Eu que fiquei remoendo. Aí cheguei para a mulher e disse, ó, Deus está me chamando para eu dar sequência à madrugada em oração. Mas aí ou eu trabalho ou eu faço a obra. Aí fui orar, conversei com Deus. Disse, Senhor, vamos fazer o seguinte, se o Senhor me quer fazendo isso de madrugada, me mande 5 patrocinadores, cada um de R$ 500. Isso eu estava na FM. Me mande 5 patrocinadores, cada um me ajudando com R$ 500. Porque aí, o que eu já arrecado lá, com toda dificuldade, eu pago a rádio e agora eu vou cuidar da minha família. E aí, eu com esse dinheiro, eu cuido da minha família, pago as minhas coisas, cuido da família e faço a obra. Irmão, quando eu saí da oração, eu comecei a chorar. Meu Deus, eu comecei a chorar. Bateu uma crise de choro em mim tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Bateu um arrependimento, eu digo, meu Deus, me perdoe. Senhor, me perdoe, eu não sou assim com o Senhor, eu não sei se é assim com o Senhor, eu nunca barganhei com o Senhor. Nunca barganhei com o Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe. Aí comecei a chorar. E chorava. O que é que tu tem? Eu digo, não estou bem, eu estou incomodado, eu estou triste, porque não é assim que eu lido com o meu Senhor, com o meu amigo Jesus. Ô irmão, só em lembrar, a lágrima vem aos olhos. Não é assim, a minha relação com Jesus não é assim, ele é meu amigo fiel. Nunca barganhei com Jesus, Senhor, tu me dá isso, eu faço isso, Senhor. Não, nunca fiz isso. E comecei a chorar, eu estou errado, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Aleluia. E aí eu comecei, irmãos, era um computadorzinho, a mesa, bem simples. Aleluia. Eu comecei a fazer a obra. Era na Rede Cristã Brasil, que era a rádio da gente, que tá na internet ainda. É que o Luciano esvaziou lá o YouTube, botou tudo por água da benção. Bem modestozinho o estúdio. Não tinha essas coisas aqui, que isso aqui tudo eu ganhei. Aí eu comecei a fazer a obra. Irmão, não demorou. Jesus levantou uma pessoa que fazia a vez dos 5 empresários. A pessoa ajudou até onde Deus permitiu que ela ajudasse. Não sei se houve algum atrapalho, não sei. Sei que a pessoa ajudou até onde Deus mandou, até onde Deus permitiu que ela fosse. Ganhei essa bancada, ganhei esse estúdio móvel, essa câmera do YouTube, computador, pedestal, mesa de som. Reformei o estúdio, ficou grande. Glória a Deus. E esses dias, irmãos, Deus tem falado ao meu coração, Deus tem me cobrado algo e mas Ele sabe de tudo. A gente fica querendo justificar, não é? A nossa falha, nossa falta com Deus, mas Ele sabe de tudo. Tem que confiar em Deus. A gente fica assim, a gente tem várias experiências, isso
Não foi eu lá novo convertido, não. Isso já foi agora. Isso foi em meados dos anos, porque, deixa eu fazer uma retrospectiva. Estamos em 2026, fazer uma retrospectiva com vocês. Estamos em 2026, eu estou no 8º período de enfermagem e de psicologia. Para isso já se vão 4 anos. 2 anos antes, não, aí eu passei 3 anos fora de atuação, porque quase eu caí em depressão por causa de uma situação aí. Não é? 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, meu Deus, 2021, 2020, 3 anos. Eu terminei o técnico de enfermagem em 2019, 2018. Deixa eu anotar isso aqui, senão eu vou me perder. 2018 eu comecei o técnico de enfermagem, terminei em 2019. Aí, veja que situação eu passei. 2020, 2021, 2022. Eu passei 3 anos quase em depressão. Quase. Que eu afundava na depressão. Foram 3 anos que se passaram e eu não produzi nada na minha vida. Uma desgraça isso. Não produzi nada em minha vida. 2017 foi quando eu estava trabalhando e fui demitido. Foi quando aconteceu isso. Quer ver? Foi. Não. Aconteceu isso. Isso aconteceu aqui. A tragédia aconteceu em 2020. A tragédia aconteceu em 2020. Foi. A tragédia aconteceu em 2020. Nesse período, foi em 2020, por aí. Não. Aconteceu, isso que eu estou dizendo a vocês, aconteceu em 2017, esse preparo todo. Por quê? Como foi, Jesus? Foi. Por que foi? Não, foi 2017. Por que eu quero dizer isso? Porque eu classifiquei a minha carteira, papapá. Ia trabalhar de condutor de ambulância, não trabalhei. Nesse período eu fiz bombeiro civil, fiz o técnico de enfermagem, mas eu já estava na madrugada. Já na madrugada, foi por aí. E aí fiz a obra. Aí eu fiz a obra de Deus nesse período. Foi. Até 2000, demorou um tempo. Elizabeth, tu tem as datas, Elizabeth, isso aí, minha memória é péssima. Tem as datas, isso aí, eu vou ver se eu tenho essas datas depois em casa, diga a vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. É que quando, mesmo a gente já tendo uma certa relação com Deus, com o divino, a gente, por não estar tão espiritualizado, por não estar tão íntimo com Deus, no momento a gente dessa titubeada na fé. Sabe qual está sendo o teu problema, meu irmão, e o meu problema, meu irmão, minha irmã? Sabe qual está sendo o teu problema, meu irmão, minha irmã? É que sabe por que a gente está titubeando na fé? É porque a gente não está tão perto de Deus como a gente deveria estar. A gente não está buscando como a gente deveria buscar. A gente não está lendo a Bíblia como deveria ler, confiando como deveria confiar. Confie mais no Senhor. Confie mais no Senhor. Estou apontando, você do YouTube está vendo duas mãos, é porque eu estou apontando para o Instagram também. Então uma mão só acho que resolve o problema dos dois. O problema está em você, está em mim, está em nós, não está em Deus. O problema está em nós. Precisamos nos espiritualizar mais. Acreditar que o céu existe, acreditar que se a gente morrer a gente vai para lá, acreditar que Jesus está voltando. Acreditar que se Deus não fizer de um jeito, ele faz de outro e o nome dele vai ser glorificado. Acreditar, a gente tem que acreditar. É o que disse Pedro. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? O pior que pode acontecer a nós, irmão, é morrer. Sim ou não? A gente tem cristão que tem medo de morrer.
Estou mandando que nem você perca a esperança do milagre, não, pelo amor de Deus. Mas você não pode ter medo de morrer, eu não posso ter medo de morrer. Alguém disse, por conta desse movimento que eu estou metido, o senhor sabe que se o senhor fazer as coisas diferentes do que o sistema quer, o senhor pode morrer, né? Aí eu digo, oxente, o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou para o céu, irmão. E quem quer ir para o céu está aqui. Só que eu não vou me... não. Não. Mas agradável é para o Senhor a morte dos seus santos. Está variando. Que eu tenho medo de partir para a eternidade. Oxe, espera aí, irmão. Eu tenho certeza. E não é por causa de mim, não, que eu não presto, não. Eu não sou flor que se cheire, não. E se eu fosse alguma coisa de cheirar, não era flor, era cravo, eu digo. É porque eu fui e sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem que crer. Tem que crer. Então o problema não estava em Deus, estava em Abraão. E o fato dele ter negado a verdade, agora não existe esse negócio que mentir faz bem. Mentir nunca faz bem, mentira é do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Deus não concorda. A gente vê que isso causou prejuízo a ele. O fato de Deus ter mandado as pragas lá para a casa do faraó, é porque o faraó, a gente viu agora em Romanos capítulo 2, versículo 11 a 16, ele tinha o senso moral, de Deus que se manifestava nele, como se manifesta hoje na vida daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Daqueles que ainda não receberam a palavra de Deus, que é o instrumento aferidor da verdade. Você entende a profundidade disso? Você entende a profundidade disso? Mas você agora tem a palavra. Você sabe da verdade. Nós sabemos da verdade. Porque a palavra nos revela a verdade, é o que Paulo diz. Eu não sabia o que era pecado, até a lei me dizer o que é pecado. Até a palavra de Deus me dizer o que é pecado. E quem diz o que é pecado e o que não é pecado é a palavra de Deus. Quem está entendendo, digita aí, amém. Eu estou entendendo. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, se esta palavra mexeu com você, se essa abordagem impactou você, o que você ouviu foi mais do que a voz do pastor Amaro Correia. O que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.